Você quer saber como é o início do curso de medicina em uma universidade federal? Quais são as matérias, como são as aulas, quais são os horários? Fica aqui que eu vou contar para você agora. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Ítalo de Moraes, eu sou professor de redação de técnicas de estudos para o Enem. Eu faço medicina na Universidade Federal do Paraná e eu quero mostrar a você como que é estudar em uma universidade pública de medicina. Nos 2 primeiros dias de aula, na verdade, não foram aulas, foram encontros com representantes dos alunos, com a coordenação do curso de medicina, com professores, em que eles trouxeram dados sobre a UFPR, sobre o curso de medicina, sobre o Hospital das Clínicas, cronogramas de matéria e orientações de como seria esse nosso primeiro período. Além disso, foram apresentados programas e benefícios, por exemplo, o restaurante universitário que hoje está a R$ 1,30 uma refeição, que é um custo bem baixo para os estudantes, e que ajuda muito na redução de custos mensais. Tem também o transporte intercamp, em que os alunos podem utilizar de graça, são ônibus disponibilizados pela própria universidade, em que há uma linha entre os diversos campi. Então, por exemplo, às vezes você mora perto de um campus e você quer ir para outro, você vai olhar lá a tabela de horários e ir lá e pegar esse ônibus. Então, às vezes você está em um campus e vai ter aula em outro turno, por exemplo, ou então você tem aula em um e mora perto de outro, você pega esse ônibus de graça e vai para mais próximo da sua casa. Além disso, há auxílios para estudantes de baixa renda, auxílios psicológicos. Então, são muitos programas, muitos auxílios que ajudam muito o estudante nessa vida aí de universitário. Então, isso foi na quinta e na sexta. Aí depois, a partir da outra semana, na segunda-feira, a gente começou a ter aula para valer. Agora eu vou falar para você os meus horários na universidade, para você ter essa noção de quanto tempo o estudante de medicina tem que ficar estudando dentro da universidade especificamente, qual é a carga horária semanal. Como você já deve saber, o curso de medicina é o curso integral, então a gente pode ter aula tanto de manhã, quanto à tarde, quanto à noite. Mas por enquanto, no primeiro período, a gente está tendo aula somente de manhã e à tarde. Somente entre aspas, que também é uma carga horária bem extensa, assim como eu já vou falar para você. Então os horários estão da seguinte forma: a gente entra às 7h30 da manhã, 7h30 da manhã, e a gente tem aula até 11h30. A partir das 11h30 é o horário de almoço até as 13h30, ou seja, são 2 horas. Inclusive a gente pode almoçar, assim como eu já falei, a gente tem um benefício do restaurante universitário, que hoje está o preço de R$ 1,30, é muito barato. Então você pode almoçar dentro da própria universidade, no restaurante universitário, então isso vai fazer você economizar demais. Depois as aulas voltam às 13h30 e vão até às 17h30. Mas é claro que há algumas variações, tem um dia na semana, por exemplo, em que eu tenho aula a partir das 10h30 da manhã, né? Então, no restante, os outros 4 dias, a gente tem aula assim de segunda a sexta. Então, nos outros 4 dias, a gente vai ter aula a partir das 7h30. E nessa semana eu já percebi que, por a nossa carga horária ser bem extensa, é necessário que nós, como alunos de medicina, a gente aproveite o máximo possível as aulas para aprender. Prestar muita atenção, às vezes até acompanhar no próprio livro, seja em PDF ou no livro físico, porque o tempo de estudar em casa é bem menor. Então a gente tem que aproveitar esse tempo na universidade para poder estudar. Lembre-se também de que há tempo de transporte, por exemplo, pegar ônibus. Então, esse tempo que você está na universidade tem que ser muito bem aproveitado. Então, agora eu vou falar quais são as matérias. Então, você vai ter uma noção agora de que quando você for entrar na universidade, quais matérias você vai ver. É claro que há diferenças em relação a cada universidade, né? As universidades têm autonomia para escolher, mas de maneira geral a gente vai ter a maioria aí bem parecida. Eu vou começar com as duas principais, biologia celular e anatomia médica. Por que essas duas são as principais? Porque elas têm as cargas horárias mais extensas. E depois, inclusive, eu vou falar para você a quantidade de horas semanais de cada matéria. Então, falando de anatomia, a gente tem aula teórica e aula prática. A maior parte do tempo é de aula prática. Primeiro, a gente teve contato com os conceitos básicos. Esses conceitos são os conceitos de orientação espacial no corpo humano. Por que isso? Porque quando a gente estuda anatomia, a gente tem que ter a noção espacial. Por exemplo, falando da parte medial do corpo, a parte aqui do centro, a gente tem, imagine uma linha assim no meio do nosso corpo. Então, supondo que a gente esteja falando de um osso que fica assim na lateral. A parte do osso que está mais perto dessa linha é chamada medial. A parte que está mais distante dessa linha aqui é chamada lateral. Então, são apresentados diversos conceitos para a gente começar a ter essa noção. A anatomia é essencialmente você relacionar as funções e também os nomes
com essas posições. Então é muito importante já começar aprendendo esses conceitos de posição em relação às partes do corpo. Agora eu vou explicar a dinâmica das aulas para você entender. Olha, nas aulas teóricas a gente vê lá as principais partes, e é claro que a gente não vê tudo de uma vez. No caso dessa primeira semana, a gente viu a parte do membro inferior, vai desde a bacia até o pé, que no caso também foram especificamente os ossos. Lembre-se que tem o músculo, tem também as articulações, tem muita coisa a ser aprendida. Então, na aula teórica, a professora mostrou para a gente as principais partes desses ossos, foi demonstrando, sempre levando em consideração também essa noção espacial. Depois, na parte prática, a gente vai ter contato com as peças, né? E já destaco que nessa parte prática, a gente vai para o laboratório de anatomia, tem que usar o jaleco, também usar luvas. Houve uma exceção em relação às luvas, por causa que a gente está mexendo com o osso, mas já falaram pra gente que a gente vai ter que usar luvas, principalmente quando a gente estiver mexendo com outras peças, né? E qual é a grande importância dessa aula prática? A aula prática ajuda na memorização. Como é que funciona essa dinâmica? A gente vai lá, tem as mesas, né, com as peças, e você usa o Atlas. O Atlas é como se fosse um mapa, vamos dizer assim, que tem o desenho das peças e o nome de cada parte delas. Então a gente olha no Atlas e vai comparando com a peça. E qual é a importância dessa dinâmica? Porque nas peças reais você vai poder pegar e ter essa noção tridimensional. Quando a gente olha no livro, quando olha lá no slide, quando o professor está explicando no quadro, é uma noção que 2D, bidimensional. Então essa noção tridimensional é muito importante para a sua memorização e até porque na realidade a gente vai precisar dela para lidar com os pacientes. Estou falando do exemplo conhecido, o osso fêmur, que é o osso que está logo abaixo aqui do quadril. A gente pega o osso fêmur e vai olhando cada parte e tentando lembrar o nome. A gente olha no Atlas também, depois tenta pensar por conta própria qual o nome de cada parte, porque isso é importante. Na própria prática, vai ter lá, por exemplo, uma marcação em uma parte desse osso. Aí você vai ter que saber qual vai ser o nome. Então é bem decoreba mesmo, só que apesar de ser decoreba é muito importante, porque a gente tem que conhecer a fundo o corpo humano. Agora falando de biologia celular, essa semana foi mais voltada para a parte da bicamada fosfolipídica. Então você vai aprender o quê? Você vai aprender as propriedades dessa bicamada, os transportes que ocorrem ali, a polaridade. Então aqui já dá para ver a importância da biologia e química lá do ensino médio, para a gente começar a entrar nesse mundo da universidade. É muito importante porque a gente pega aqueles conceitos do ensino médio e vai se aprofundando cada vez mais. As aulas práticas de biologia celular foram em laboratório, então a gente tinha lá o microscópio para cada um e a gente colocava as lâminas que era possível observar diversas células, diversos tecidos e é muito bonito. Eu só não posso colocar as fotos aqui por causa dos direitos autorais da universidade, mas eu garanto a você que tanto as aulas de anatomia quanto as aulas de biologia celular práticas são muito boas. A gente fica maravilhado com o corpo humano, é bem interessante mesmo. Terceira matéria é genética, a gente pega aquele histórico de como surgiram aqueles conceitos, como foram as descobertas e vai se aprofundando. A gente também tem que lembrar muita coisa do ensino médio e vai aprofundando, que nem o RNA. No ensino médio a gente aprende que são 3 RNAs, né? Só que depois você vai descobrir que são mais RNAs e que eles também têm funções muito importantes no nosso corpo. Também tem as relações com evolução, tem também com vírus, bactérias, que estão muito relacionadas às doenças, né? Então é bem interessante também. A quarta matéria é bioquímica, que também tem a parte prática, especificamente nessa semana a gente não teve, mas a partir da próxima semana a gente vai ter aula prática também de bioquímica. Então, falando só da teoria, que foi a parte que a gente teve contato, foi mais voltada para as proteínas e aminoácidos. Aqui a gente teve um pouco de química, daquela parte da química que talvez você não lembre, uma parte mais avançada, que é a titulação de aminoácidos. Então, você vai colocando uma base no aminoácido e vai havendo ali uma mudança na molécula, uma desprotonação e etc. Mas, enfim, isso aí, eu pensei que eu estaria livre disso, mas na universidade a gente tem. Novamente, a gente vê a importância aqui da biologia e da química para o curso de medicina. A quinta matéria é biossegurança na medicina. Então a gente aprende diversos conceitos da biossegurança, como fazer a manipulação e descarte de alguns utensílios. A gente vê também alguns símbolos, o que eles significam, a gente vê também normas. Em resumo, são conceitos e regras que a gente tem que aplicar para que a gente tenha uma maior biossegurança, tanto para o paciente
quanto para o profissional de saúde. A sexta matéria é Saúde e Sexualidade na Adolescência. O próprio nome já é assim autoexplicativo, que a gente aprende diversos conceitos relacionados, como gravidez na adolescência, infecção, contracepção. Então, o profissional de saúde precisa muito saber esses conceitos. A sétima matéria é Detecção Precoce de Drogas. Nessa matéria a gente vai conhecer as drogas, o efeito fisiológico delas e também como fazer detecção e diagnóstico. Por exemplo, a probabilidade de um paciente estar utilizando alguma droga em específico. Como falei anteriormente, a ação fisiológica das drogas, como o nosso corpo reage a essas drogas. Então é muito importante que o médico saiba disso. Agora eu vou falar para vocês a carga horária de cada uma dessas matérias. Biologia celular, a gente tem 9 horas de carga horária semanal. Anatomia, a gente tem 8 horas e, como eu já falei, a maior parte dessas horas é de prática. Em bioquímica, 6 horas. Em genética e evolução, 4 horas. Saúde e sexualidade na adolescência e biossegurança são 2 horas de cada uma. E por fim, detecção precoce de drogas, 1 hora. Então aqui a gente tem um total de 32 horas de aula. Se a gente somar 2 horas por dia, né, de segunda a sexta, que são as horas de almoço, a gente tem praticamente 42 horas dedicadas à universidade. Além disso, a gente tem que levar em consideração o tempo de transporte, a logística, né, para você chegar na universidade e voltar para sua casa. Então a gente vê uma carga horária bem extensa, só que é realmente necessário. O corpo humano é muito complexo e tem hora que os professores falam que até 6 anos de curso é pouco tempo. Então daí dá para você ter noção da complexidade e da importância de a gente se dedicar muito no curso de medicina. Espero que você tenha gostado desse resumo da minha primeira semana no curso de medicina na Universidade Federal do Paraná. A minha intenção aqui é trazer principalmente para você que é vestibulando como que é entrar na universidade pública de medicina, como é que vai ser a sua rotina, qual a carga horária. Já peço que você deixe o seu like e se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Peço também que você comente se você gostou e comente também novas ideias de vídeo para eu trazer aqui para você. Convido também que você venha conhecer o meu curso de técnicas de estudo para o Enem. É um método que eu desenvolvi para ser aprovado em 3 universidades federais de medicina. É da minha comunidade Gabarita Veste. Você vai ter acompanhamento, vai ter cronograma, vai ter o passo a passo para você ser aprovado. Vem conhecer também o meu curso de redação Red Pill, redação na prática, que eu faço correções detalhadas. Olha só, vou deixar o link dos dois aqui na descrição para você conhecer melhor e vir fazer parte, para você acelerar o seu processo até a sua aprovação. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Lembre-se de deixar o seu like e compartilhe com algum amigo que também vai fazer medicina. Um abraço e até a próxima.